são os meios. Ô professor, mas se eu mudar, se eu primeiro fazer os meios e depois igualar com os extremos, a ordem aí não vai alterar a proporcionalidade, tá certo? Mas contanto que obedeça esse princípio, certo? Que ambos sejam multiplicados de forma correta, tá bom? Obedecendo a questão do princípio fundamental da proporcionalidade. Nós iremos ver alguns aqui, ó, teremos um exemplo básico. Nós temos três frações ou três razões, né? Mas de valores diferentes. Mas será que essas três frações, essas três razões, 18 está para 12, será que é igual a 9 está para 6? Que isso também implica também na igualdade de 3 para 2? Veja, vamos começar logo pelos menores números. Veja bem. Quem são os extremos? 9. Quem é o outro extremo? 2. Multiplique agora, mentalmente. 9 vezes 2. 18. Não é isso? Isso é igual à multiplicação dos meios. Quem são os meios? 6 e 3. Olha, veja que antes deu 18. Será que 3 vezes 6 ou 6 vezes 3 dá 18? Sim, 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, 18. Então, essas duas razões, né, existe uma proporcionalidade entre si. Juntando quatro grandezas, que são 9 e 6, né? Fazendo as razões de um para com o outro, nós temos que 9 para 6 é proporcional a 3 sobre 2. A mesma forma você pode fazer com essas duas primeiras frações ou razões, né? Se pegando os extremos. Vamos, já fiz daqui no começo, vamos fazer agora diferente. 12 vezes 9. 12 vezes 9 é igual a 108, certo? E nós temos agora 18 vezes 6, fazendo essa multiplicação desses extremos aqui, nós temos que 18 vezes 6 também 108. Então, nós também temos essa proporcionalidade que também é proporcional a 2 sobre 3. Então, para você só verificar como se comporta uma proporcionalidade. Veja que tem três razões aí. Essas três razões são proporcionais entre si. Tá certo? Vamos lá. Continuando na questão da proporcionalidade, outra definição nós temos que é a igualdade entre duas o que? Razões. O que é razões? Duas grandezas que está tendo a razão de uma está para a outra, certo? E que essas razões produzem um quociente, o resultado de uma divisão. Exemplo, veja o exemplo aqui, veja, bem simples, bem tranquilo. Veja, a razão entre a idade de Ana e Bia é de 3 para 4. Veja, é a mesma unidade, 3 anos para 4 anos, certo? Isso é aquela questão. Quando Ana tinha 3 anos, Bia tinha 4, certo? E aí, cada ano subsequente, foram tendo essa proporção entre as idades dela. Então, veja que é a mesma unidade. Está se falando em idade, então anos, né? Veja bem, sabendo que Ana agora, nesse momento, tem 12 anos, quantos anos tem Bia? Vamos fazer. Quais são as grandezas? Veja bem aqui, A de Ana, B de Bia. E qual é a razão de uma idade para outra? De 3 para 4 anos. Certo? A igualdade aqui, veja bem,
E essa setinha aqui, isso diz assim, isso implica. É bom a gente também ver sobre a questão de simbologia matemática. Isso implica que, certo? Se Ana agora tem 12 anos, a gente precisa identificar a idade de Bia fazendo uma proporcionalidade da idade atual para o que elas já haviam detectado anteriormente. Olha, nós temos agora, e isso aqui deve, para que isso ocorra uma proporcionalidade, devemos atribuir um valor a B. E isso implica que vamos fazer meio, né? O meio ou extremos, vamos fazer. Vamos inverter. Meios. Quais são os meios? B vezes 3. B vezes 3 dá 3 vezes B. Está aqui. E isso é igual, veja, o sinal está aqui, veio para cá, que é igual ao o produto, a multiplicação dos extremos. Veja, 12 vezes 4. 12 vezes 4 é igual a 48. Você já poderia pensar aqui um valor, já aqui, antes de chegar aqui o resultado, mas você já poderia pensar quem seria um valor da idade de Bia que multiplicando por 3 daria 48 anos. É? Aí, se você não conseguiu visualizar mentalmente, né, porque já está aí no slide, veja que esse 3 está multiplicando a idade de Bia. Então, você pega, ele está multiplicando, passa para o segundo termo, o inverso de multiplicar, dividir. Então, 48 vai ser dividido por 3. 48 dividido por 3, 16 anos. Tá certo? Então, no final, descobrimos pela proporcionalidade. Isso aí já dá para entender um pouco. Se você tem uma proporção em que você tem 3 grandezas, veja, você tem a grandeza 12 aqui, você tem a 3 e tem a 4. Se você tem 3 grandezas e você traça uma proporção de uma para a outra, certamente você encontrará a quarta grandeza, que seria a idade de Bia. Quando se tem isso, é fazer meio, né, os extremos pelo meio, ou meio pelos extremos, tanto faz. Você vai encontrar fazendo a proporcionalidade entre duas razões, certo? E isso aqui foi basicamente o que a gente pode entender sobre razão e proporção. Recapitulando, razão, relação entre duas grandezas, uma divisão, certo? Proporção, proporção já é a relação, a igualdade entre duas razões. Enquanto razão é a relação entre duas grandezas, a proporção é a igualdade entre duas razões. Tá certo? E se tiver 3 grandezas entre essas duas proporções, você tiver três valores, como a gente viu aqui, você pode encontrar o quarto valor, a quarta grandeza dessa proporção. Tá bom? Espero que nessa razão e proporção você esteja bem aí atento.